Olá, muito bom dia a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar mais um boletim do Mercado do Boi com uma novidade. Está confirmada a habilitação de 38 frigoríficos aí para exportação para a China. A lista foi divulgada nesta manhã pelo Ministério da Agricultura e, obviamente, a gente quer entender o que isso pode trazer de evolução nos nossos negócios, nas nossas exportações para aquele país, como é que fica o novo mapa geográfico, o novo mapa de distribuição aí dos frigoríficos pelo Brasil, enfim. Vamos conversar com quem entende e entender principalmente esse movimento de exportação que está acontecendo no Brasil pela carne brasileira. E quem nos ajuda é Iberville Neto, lá da HN Agro. Está aqui o Iberville já com a gente no vídeo. Seja bem-vindo, meu caro. Até que enfim, notícia nova para a pecuária, Iberville. Olá, Alexandre. Olá a todos. Exatamente, Alexandre. A gente vinha aqui com aquele mercado patinando, brigado, mais negativo, mas em boa parte das vezes lateralizado, né, sem grandes novidades. E agora a gente tem essa liberação de uma pancada de plantas, 38 ao total, um pouco mais de 20, 25, se não me engano, aqui para bovinos, né? E isso tende a beneficiar esse escoamento de carne. Lembrando que a gente está com esse ano uma oferta ainda incomodando bem a precificação do boi gordo, né? Muito bem. Antes da gente falar especificamente dessa lista, Iberville, e entender, enfim, como é que a gente pode melhorar nesse cenário da nossa exportação com essas novas habilitações, vamos entender o momento da exportação como um todo, né, que também está bastante interessante, né, Iberville? Ontem a gente teve aí a divulgação das exportações de março e parece que vem surpresa por aí, Iberville? Alexandre, os dados parciais começaram, mais uma vez, muito positivos. A gente está falando aqui de um aumento de 56% na média diária em volume, na média diária parcial de março de 2024, na comparação com a média diária de março de 2023. O preço médio ele segue mais acomodado, segue em queda, com 6,4% de queda, mas com esse salto de volume, o faturamento médio diário também está na casa de 46% maior em dólares do que no mesmo período do ano passado. Se a gente projetar isso, claro que 6 dias é um período pequeno, é um período curto para a gente projetar para o mês inteiro. Ainda tem muita coisa para mudar, mas a gente ou para mais ou para menos, porque também a média diária não está nada exuberante. É uma média consistentemente maior, mas a gente está falando de 8,4 mil toneladas. Essa média já foi superada em diversas vezes. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que se a gente projetar para 20 dias úteis agora em março, essa média a gente vai chegar próximo do recorde anterior para o mês. Então, mais um mês brigando aí pelo recorde para o respectivo mês. Janeiro a gente teve recorde, fevereiro recorde, dezembro foi recorde não só para dezembro, mas o recorde absoluto, maior mês de exportação de carne bovina in natura da história. Então, seguimos aí com essa via de escoamento, colaborando para tentar acalmar um pouco, vamos dizer, enxugar um pouco esse mercado que tem tido uma oferta de gado significativamente maior que no ano passado. Muito bem. E a China tem feito o papel dela, né, Iberville? China tem. China aumentou em 12,8% as compras na comparação com o mesmo período do ano passado, aí considerando o primeiro bimestre fechado, que são os dados que a gente tem disponíveis por país. 12,8% de aumento na comparação com o mesmo intervalo do ano passado e o maior volume já embarcado no primeiro bimestre para a China. Outros países que a gente pode destacar, os Estados Unidos, com aumento de 26%, Emirados Árabes, um aumento de 337%. Claro que o volume do ano passado era um volume mais tímido, mas é uma baita evolução. E outro ponto que vale destacar é o México, que em 2 meses já comprou mais do que no ano passado inteiro. Lembrando que ele foi habilitado em março do ano passado e as exportações se desenrolaram, começaram a acontecer de maneira efetiva mais no último quadrimestre ali, arredondando, né? Mas é mais um ponto positivo, ainda mais quando a gente considera que México e Estados Unidos têm uma relação muito próxima e os Estados Unidos estão com os preços em alta. Ou seja, a demanda pela carne brasileira está indo bem. Agora, vamos entender um pouquinho mais desse mercado da China, né?
É, eu não sei se é da China ou do Brasil, Iberville, mas de onde que está saindo a carne exportada pelo Brasil? É para a China ou para todo mundo? Esses dados que eu trouxe aqui, eles são para a China, Para a Alexandre, justamente para China. a gente Tá, falar um pouco junto com com os dados da novidade hoje aí das habilitações. legal. Mas pegando o primeiro bimestre de 2024, do que foi exportado de carne bovina in natura do Brasil para a China, a gente teve 27,8% saindo de São Paulo, 17,7% saindo do Mato Grosso, 14% Goiás, 10,9% Minas. Então, nessa ordem, são esses principais fornecedores de carne para a China, com a composição atual de plantas habilitadas. Pois é. Só que será que muda esse perfil agora com essas novas habilitações, Iberville? Quem ganha e quem perde, hein? Alexandre, nós tivemos uma distribuição, essa lista ela veio bem distribuída geograficamente, né? Então, isso pode beneficiar esses estados que, no caso aqui, tem exportado menos. Mato Grosso do Sul teve diversas plantas habilitadas, Rondônia teve mais plantas habilitadas, lembrando que Rondônia já teve um aumento das plantas, o estado tinha uma planta só no começo de 2023, agora fechou, foram habilitadas duas no começo do ano passado, e agora nós tivemos mais algumas plantas habilitadas aqui. Então, Rondônia, pela questão de preços do boi no estado, que é um estado que tem uma característica de maior volume de fêmeas, é um estado mais relacionado à cria, assim como o Mato Grosso, então sente mais esse momento de oferta elevada de fêmeas, que nós ainda estamos passando, deixa a arroba mais barata, e isso acaba aumentando a atratividade de venda para a China por lá. E o próprio Então, Pará também, nós né? tivemos Com acho que 3 ou 4 frigoríficos habilitados aí, né? Qual Alexandre, Pará, falhou aqui? o... Isso, nós tivemos também Pará, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, algumas plantas também, olhando por cima aqui, mas Paraná. Então, foi um pouco mais distribuída essa lista, isso é muito positivo. Isso é muito positivo, tende a colaborar com a reaproximação desse diferencial de base, que em algumas regiões está bem alongado, só que aí nós temos dois fatores que influenciam no diferencial, né? Esse diferencial de base de regiões mais relacionadas à cria, ele é muito impactado pela fase de baixa do ciclo. Então, nós temos um aumento do abate de fêmeas e isso acaba distanciando um pouco mais o preço dessas praças de São Paulo. E aí, a partir do momento que a gente leva a demanda para a exportação mais para esses estados, São Paulo já é um estado que tem essa demanda, então essa demanda aumenta em outros estados, que são estados com arroba mais competitiva, isso tende a gerar mais demanda para exportação nesses outros estados e aproximar um pouco o diferencial de base. Claro que precisa que essas fêmeas saiam um pouco do gancho para que isso efetivamente engrene, mas são dois fatores que levam na direção de diferenciais de base um pouco mais próximos em médio prazo. Ô, Iberville, você acha que pode haver uma ampliação da demanda chinesa a partir da habilitação desses novos frigoríficos? Alexandre, eu diria que isso aí colabora no sentido da gente ter uma participação maior no mercado chinês. Eu acho que não deve influenciar a demanda geral da China, que até segundo o USDA deve ter uma demanda relativamente estabilizada no próximo ano, de todos os fornecedores. Mas isso aqui vai na direção de quê? De que a China está se posicionando para comprar mais carne do Brasil. Então, nós devemos ganhar espaço dentro do mercado chinês na nossa leitura. E isso se soma ao cenário de Estados Unidos com oferta limitada de boiadas, preços em alta. Até quando a gente pega os dados aqui de janeiro, de embarques dos Estados Unidos para a China, houve uma redução de 13% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Então, isso é importante. Os Estados Unidos também diminuíram em 11% as vendas para o Japão, 2% as vendas para a Coreia, e aí já entra aqueles dois mercados que está todo mundo de olho, e Estados Unidos são fornecedores, e a gente fica aí aguardando que em algum momento surja essa notícia, que é a abertura de outros mercados como Coreia do Sul e Japão. Muito bem. E essa habilitação de novos frigoríficos, ela
muda digamos, o perfil de fornecedores, na sua opinião, Iberville? Sander, geograficamente, sim. E quando a gente fala de frigoríficos, tem uma quantidade importante de frigoríficos aqui que são frigoríficos menores do ponto de vista, a empresa menor, não necessariamente as plantas. E o que isso influencia na nossa leitura? Se eu tenho um frigorífico que só tem uma planta habilitada em determinada região, ele, para aproveitar o mercado chinês, obviamente, ele precisa comprar ali. Quando eu tenho uma planta de um frigorífico maior, um dos três grandes aí que tem habilitações Brasil afora, eles vão aproveitando, dentro do possível, os melhores locais de compra e destinando ali a sua produção para determinada região, que é natural, buscando essa eficiência. Só que se eu tenho um frigorífico que só tem aquela habilitação, ele vai comprar ali. Então, isso vai obrigatoriamente manter a demanda desse gado, demanda para essa exportação naquela região. Então, é positivo. Na nossa leitura, o fato de ter plantas menores, do ponto de vista, mais uma vez, eu não estou falando aqui de capacidade estática necessariamente da unidade, eu estou falando de frigoríficos que são empresas únicas, né, unidades únicas, isso acaba beneficiando mais o mercado do que simplesmente a abertura de mais plantas para os três grandes, aí, JBS, Minerva e Marfrig. O Iberville, você acha que o impacto dessa divulgação pode ser imediato? Será que a gente já tem aí a possibilidade desses frigoríficos já estarem exportando já imediatamente? Aí a gente tem que acompanhar, Alexandre, justamente porque esses frigoríficos que estão entrando no mercado chinês, eles vão ter que estabelecer essas vias, essa parte comercial, né? Um exemplo que a gente tem é que México, por exemplo, foi habilitado, o mercado mexicano foi aberto no início do ano passado e as exportações aceleraram mais ali no final do ano. Então, esses frigoríficos que estão entrando no mercado chinês, a gente tem que ver até que ponto eles foram já se antecipando a isso. E agora, quando a gente pega os frigoríficos grandes que já têm essas vias, esses canais consolidados, eles simplesmente direcionam a produção, né? Então, mas independente desse fluxo, eu acho que a gente tem um efeito positivo, sim, do ponto de vista de volume exportado, do ponto de vista de demanda por gado. Isso aí, na nossa leitura, sem dúvida, é positivo. O que talvez tenha um efeito até oposto, ou talvez, no máximo, na melhor das hipóteses, seja meio neutro, a questão de preços da carne bovina exportada para a China. Que agora a China vai ter um volume ainda maior, uma quantidade ainda maior de fornecedores disponíveis, talvez gerando uma competição um pouco mais acirrada e não, vamos dizer, talvez postergue aí, ou freie uma possível melhorada de preços, uma possível melhora de preços. Então, a gente deve continuar com preços da carne bovina exportada mais fracos mesmo. Essa é a nossa leitura com o que a gente tem hoje de mercado. Se a oferta de gado der uma enxugada boa, aí a coisa vai se ajustando. Ela tem mais fornecedores, né, Iberville? Então, não precisa ficar brigando ali pela carne. E você acha então que possivelmente a gente não vai ver mais o tal do boi China, Iberville? Que obviamente, para quem não conhece, o boi China é aquele boi diferenciado, ou melhor, é o preço que se paga a mais em relação ao boi comum do Brasil. Tinha sempre um ágio ali em cima desse boi China. Pode ser que acabe esse fator aí? Sander, aí a gente vai ter uma situação, na nossa visão, muito regionalizada, né? Dependendo daquela disponibilidade de fêmeas, e aí quando eu falo fêmeas eu estou falando novilhas, porque a gente sempre fala do boi China, mas as novilhas que estão indo com uma quantidade grande para o gancho, elas também atendem o mercado chinês pela questão da idade. Então, em regiões onde as novilhas estão mais presentes, onde confinamentos, não no momento atual, mas no segundo semestre, estão disponibilizando mais gado, em geral gado jovem que sai desses confinamentos, isso aí na nossa visão, deve continuar essa questão mais regionalizada. Nesse primeiro momento, eu não arriscaria dizer uma mudança tão importante aí para um lado ou para o outro. O que acontece é que a demanda por gado mais jovem dentro do todo, ela vai acabar
melhorando, né? E aumentando. E aí o que pode, em um segundo momento, é o ágio do boi jovem virar o deságio do boi velho, né? Como a gente já observou em diversas situações, o que era ágil virou deságio da categoria, a hora que aquela categoria que é buscada se torna um pouco mais frequente, né? Aí a mesa acaba virando, né? Muito bem. De forma geral, é uma novidade positiva aí para a pecuária brasileira, né, Iberville? Não dá para descartar Sem isso, dúvida. né? Não, não, isso é importante. Às vezes a gente sempre faz as ponderações, né, Alexandre? Pondera para um lado, para o outro, mas a gente está falando de abertura de uma quantidade significativa de plantas para um maior comprador de carne bovina do mundo, que segue comprando muito, tá? Isso é importante. Ele segue comprando muito e ele tem menos, menos possibilidade de comprar, por exemplo, nos Estados Unidos pela questão de oferta. A Austrália tem aumentado as exportações também para a China esse ano, tem, mas é o Brasil que manda o grande volume aí do mercado chinês, né? Muito bem. Agora, aquele padrão China continua, né, Iberville? Você não viu nenhuma mudança no tipo de animal que eles querem, não, né? Não, não, Alexandre, não houve nenhuma informação relacionada às exigências ali de idade de dentição dos bovinos, não. E isso, na nossa visão, agora, com esse cenário de oferta confortável que eles têm visto aqui no Brasil, não deve ser agora que isso vai mudar, não. Nos Estados Unidos, o Japão, aí pegando um paralelo, mas a origem disso tudo, a justificativa da origem é relacionada à diminuição da probabilidade de ter um animal com BSE atípica, né? O animal mais novo tem menos probabilidade. Mas o Japão, até alguns anos atrás, comprava gado, apenas gado jovem dos Estados Unidos. Eles retiraram essa exigência não faz muito tempo. Então, a China, na nossa leitura, eles devem continuar com isso. E Japão e Coreia do Sul, quando abrirem mercado, esperamos que logo, também vão provavelmente começar não, abrir mercado com exigência semelhante. Então, esse animal mais jovem aí, além dos benefícios que ele traz para o sistema, né? Claro que toda intensificação tem que ser avaliada do ponto de vista de retorno, não é só turbinar ali a nutrição que vai dar resultado sempre, de forma alguma, mas essa essa antecipação do abate, em geral, ela traz inúmeros benefícios aí, além do acesso a esses mercados. Na nota oficial do mapa, Iberville, tem uma consideração aqui importante. Foram concedidas 38 habilitações, 8 abatedouros de frango, 24 de bovinos, um estabelecimento de bovino de termoprocessamento. Eles estão diferenciando o abatedouro desse bovino de termoprocessamento. E 5 entrepostos, e que os entrepostos seria algo inédito no comércio com a China. Qual que é a diferença, Iberville? Alexander, eu não vou ter de pronto essa resposta. O que a gente tem são as diferentes categorias que o Ministério da Agricultura classifica, né? Então, essa de termoprocessados, provavelmente uma planta separada, eu não estou com qual que é ela, que é provavelmente ela faz só esse processamento, e quando muitas vezes o frigoríficos maiores já tem tudo isso na mesma unidade, no mesmo CIF, né? Então, agora, a questão do entreposto especificamente é um ponto que a gente tem que acompanhar até que ponto isso vai poder, vamos dizer, ser uma grande vantagem É, aí, talvez esse entreposto é importante a traga gente. demanda para outras plantas, mas eu acredito Aham. que nesse primeiro momento eu realmente vou ficar em cima do muro, não vou ter essa resposta. Até porque o próprio mapa coloca isso como inédito, né? Como uma Sim, novidade aí. Esse bovino termoprocessado é em Ulha Negra, lá no Rio Grande do Sul, é o Pampeano Alimentos. isso. Aí a dúvida que, aí não, como não é minha área, eu vou até externalizar essa dúvida, é até que ponto, ou, na verdade, provavelmente esse termoprocessado vai precisar, esse gado vai precisar vir de uma planta habilitada também, creio Aham. eu, mas eu não, aqui eu já estou especulando. Um Estamos, veterinário que saiu há estamos, bastante tempo da parte não, técnica. mas estamos tentando entender o que tem de novidade aí nessa divulgação, né, Iberville? É, e,
Entre os estados, Iberville, que foram beneficiados, dá para dizer que Mato Grosso do Sul tem destaque aí, né? Mato Grosso do Sul teve diversas plantas, as duas ali do JBS de Campo Grande, Ó, eu outros tô. frigoríficos menores também, que eu tô com a lista correndo ela aqui, mas ela não está por ordem. Então, a gente teve Cacilândia, Liberação, Bataguaçu, Bataguaçu, Marfrig, Prima Foods, Cacilândia. Campo Grande, uma da JBS em Campo Grande. Isso, Campo Grande, se não me engano, foram as duas da JBS, a antiga Friboi e a antiga Bertin. São Gabriel do São Oeste, Gabriel, Boibrás Boibrás, e JBS Naviraí, Naviraí também. isso, Naviraí. São 6 Eu acho plantas, se eu que não me engano. E tem uma que a gente ficou na dúvida aqui, né, Iberville? Se é Campo Grande, Rio Grande do Sul, será que é isso mesmo? Uma JBS Campo Grande, Rio Grande do Sul? Faz sentido isso para você? essa aí provavelmente não, são as duas, em outras listas, estavam como MS, creio que tenha havido esse erro de digitação até. A gente está falando aí das plantas antiga Friboi e antiga Bertin da JBS ali, uma É. saída para Sidrolândia e saída para Anastácio. Mato Grosso do Sul, portanto, se considerada essa aqui de Campo Grande, são 6 plantas habilitadas. É um aumento bastante significativo. Hoje me parece que são 2 plantas lá, praticamente triplicando aí a possibilidade de exportação lá do estado. Interessante. Mato Grosso do Sul tem essa situação, realmente é um estado que, pelo tamanho da pecuária, tem relativamente poucas plantas habilitadas, é uma pecuária que o rebanho de Mato Grosso do Sul até tem diminuído nos últimos anos, Alexandre, a gente tem observado lá uma diversificação muito interessante para o ponto de vista de valorização de terra, do produtor, mas em termos de quantidade de bovinos, ela tem até diminuído nos últimos anos. Então, a parte ali de silvicultura tem estado muito forte, a agricultura ganhando espaço. Então, mas ainda assim eram poucas plantas para o rebanho disponível. Apesar do rebanho ter diminuído um pouco, é um grande rebanho, um rebanho que fornece muito gado para São Paulo também. Agora a gente tem que ver essas plantas lá vão ajudar a brigar para manter esse gado no estado, uma parte desse gado que vinha para cá. Rondônia é outro estado que você destacou aí. Tem o JBS lá de Pimenta Bueno. Tem o frigorífico Rio Machado de Ji-Paraná. E tem em Ji-Paraná também um outro frigorífico, o Distribui, lá de Ji-Paraná. Exatamente. Mais 3 plantas aí, portanto, habilitadas lá em Rondônia também, que é uma região importante, né, Iberville, em termos de produção. Essa sim. Sem dúvida, sem dúvida. O Rondônia ganhou espaço aí nas exportações, tanto totais do Brasil como para a China, né? Esse ano, agora, no primeiro bimestre, respondeu por 8,8%, está na sexta posição, atrás quase empatado com o Pará, e houve uma evolução importante da quantidade, principalmente depois de março do ano passado, porque até março do ano passado era só uma planta, se não me falha, aqui era Rolim de Moura, e depois foram habilitadas mais 2 ali, Vilhena e Jaru. Então agora a gente está com mais plantas e isso tende a beneficiar esse escoamento. Mas lembrando e esse lembrando eu falo não no sentido de diminuir a importância positiva dessa notícia, mas de talvez situar para não gerar um excesso de expectativa, porque a oferta de gado ela tem surpreendido para cima esse ano. Tá? A gente tem tido uma oferta aí que está incomodando, e aí essa oferta ela tem 2 leituras, Alexandre. Ela tem uma leitura de que, por um lado, pressiona o mercado, isso é uma leitura óbvia, e por outro lado, quando a gente fala de uma oferta de gado consistentemente maior, e eu estou falando de alta acima de 20%, considerando o dado CIF, no primeiro bimestre, o aumento das exportações também houve, mas a disponibilidade interna de carne aumentou bastante. E os preços, eles não estão despencando. Tá? Então, tanto no mercado físico como no mercado atacadista, o mercado está pressionado? Tá, isso é fato. Mas a gente não está falando aqui de um mercado despencando como nós já vimos no passado recente.
Então, a gente tem um volume maior de carne sendo disponibilizado ao mercado, sendo escoado, e nos leva aí a uma leitura de que esse mercado doméstico ele não está forte, não está, mas ele tem absorvido uma quantidade boa de carne. Se essa oferta vier a enxugar, a gente tem espaço para o mercado evoluir. É. Interessante, outro estado que também ganhou bastante plantas foi o próprio Mato Grosso. Mato Grosso que já é um dos principais fornecedores aí, né, Iberville? Ganhou mais 4 plantas habilitadas aí, pelo que eu estou vendo, em Colíder, Várzea Grande, em Diamantino e lá em Confresa. Não, e Alta É, Floresta, 5 frigoríficos habilitados. Pontes e Lacerda, mais um. 6. O Mato Grosso também se destacando aí. Com 6, pelas Sim. minhas contas aqui, 6. É óbvio que a gente está olhando, né, a lista divulgada agora pelo mapa, mas fazendo as contas aqui na hora, não tem nada separado ainda. Depois a gente vai fazer a distribuição direitinho aí e trazer as informações precisas aí para vocês. Mas são habilitações bastante interessantes e bem divididas aí, né? Temos Paraná, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Goiás também tendo planta habilitada lá em Santa Fé de Goiás, Santa Catarina, enfim, várias regiões do país habilitadas aí, Mato Grosso do Sul e São Paulo apareceu uma só, pelo que eu vi aqui, que é o frigorífico lá de Rancharia, São Paulo, é isso? Better Beef. Isso, como você bem disse, Alexandre, a gente está olhando a lista Meio meio por aqui, cima, né? mais rancharia está ali, né? E São Paulo já tinha uma quantidade grande de plantas habilitadas. Inclusive, um ponto é que quando a gente teve as suspensões de venda para a China, lá em 2021 e no começo do ano passado, o que aconteceu com o diferencial? Ele despencou, ou seja, aproximou muito. Por quê? Porque o preço em São Paulo caiu mais do que nas praças. Quando a gente pega o que aconteceu lá em 2021, o preço em Cuiabá ficou quase igual ao de São Paulo. Por quê? Porque o peso de China em São Paulo tem sido muito grande nesses últimos anos. E essa distribuição maior pode até influenciar isso também. A Tirar o, suscetibilidade ali da cotação em São Paulo frente a uma eventual suspensão que torcemos para que não ocorra mais e todos aqueles protocolos também sempre na torcida para que aquilo evolua, né? Aquele protocolo de suspensão, alto embargo, etc. pois é. É outro assunto importante que também deveria ter sido discutido aí com a China e que por enquanto não teve resposta, né? Mas enfim, vamos aos poucos. Já é uma grande conquista aí a habilitação de 38 frigoríficos, sendo 24 aí frigoríficos de bovinos, enfim, 25 considerando o tal do termo processado aí. Enfim, temos uma novidade interessante e agora vamos ver como que isso vai, na prática, influenciar o dia a dia aí, dos frigoríficos e principalmente as exportações brasileiras. Iberville Neto, meu caro, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, discutindo esse tema, discutindo esse assunto e um dia de divulgação importante que tirou a gente daquela, pelo menos, mesmice do mercado, né, Iberville? É, é uma boa notícia entre tantas notícias que deixam a desejar, né? Vamos ver, torcer para que isso beneficie aí, ó, a receita do agronegócio ali, pensando na pecuária, porque tem sido um ano difícil para os diversos elos da cadeia, para os diversos setores do agronegócio, né? Agricultura, pecuária e assim por diante. A gente está falando aí de produções menores na agricultura, com preços menores. Na pecuária, a produção está maior, mas o preço tem batido bastante. Muito bom. Meu amigo, obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, obrigado por participar mais uma vez do nosso Boletim do Boi. Volte sempre. Obrigado, Alexandre. É um prazer. Contem com a gente. Um abraço. Abraço, até a próxima. Para você que está nos acompanhando pelo chat do YouTube, não esqueça de fazer a sua inscrição no canal oficial dos Notícias Agrícolas no YouTube. A gente precisa aí atingir a meta dos 100 mil inscritos, estamos
estamos perto dessa meta e a sua ajuda é muito importante. Não deixe de pedir para o seu amigo, seu vizinho, enfim, a sua esposa, a fazer a sua inscrição lá no site e ajudar a gente aí a bater essa marca dos 100 mil inscritos. E óbvio, não esquece de deixar o seu like, seu joinha ali pra gente, combinado? Deixa eu passar rapidamente como é que estão os negócios lá na B3. Vamos ver se de alguma forma o anúncio aí das habilitações ajudou o mercado. Aparentemente sim, mas nada de mudança de cenário. Março, por exemplo, a gente está com março positivo, 0,17% de alta, R$ 234,60. Abril segue no vermelho, 0,32% a R$ 230,75. Maio subiu um pouquinho, 0,15% a R$ 231,35. A mesma cotação para junho, R$ 231,35, com alta de 0,24%. Indicador CPEA, no dia de ontem, caiu 0,32%, fechando a R$ 233,85. São os números do mercado do boi. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Daqui a pouco a gente tem mais informações com João Batista Olive no Tempo e Dinheiro.